Olá, mais um vídeo aqui. Nesse vídeo começando um outro tipo de motor, né, de corrente alternada, motores de indução, né, que são os motores mais comuns hoje em dia, principalmente pela sua facilidade de fabricação, certo? Relembrando, né, então no final lá do assunto de máquinas síncronas, a gente falou de enrolamento amortecedor, certo? No enrolamento amortecedor você tem basicamente, junto com os polos do rotor da máquina síncrona, né, você tem um enrolamento em curto, certo? Então, várias bobinas assim em curto. Então você tem vários em curto, né, vários condutores aí com anel de curto na ponta deles, junto com o rotor, certo? E que aí, se você imaginar dentro de um rotor, você imaginar um laço de corrente fechado assim, um campo magnético do rotor passando aqui, e isso, campo girando em torno desse laço, certo? Então, à medida que esse campo gira, que é o campo girante, né, ele vai gerar uma tensão nesse laço de corrente, né, pelo dφ dt. Essa tensão vai gerar uma corrente, essa corrente vai gerar um outro campo, né? Então se a corrente é nesse sentido, vai gerar um outro campo aqui do rotor, aqui é o campo do estator, gerar um outro campo do rotor aqui, e esses dois campos então, né, que tá BW aqui no amortecedor, né, no enrolamento amortecedor, e esses dois campos vão interagir um com o outro e vão gerar um torque aqui nesse enrolamento, certo? Quando o campo do estator virar para o outro lado, vai gerar o campo do rotor no outro sentido e o torque se mantém no mesmo sentido, certo? Então você consegue ter um torque num sentido bem definido usando um enrolamento amortecedor, vai ser no sentido de rotação do campo girante, né? Essa ideia, né, já foi colocada teoricamente desde antes, não fica muito claro uma ideia tão fechada como um motor, mas é um fenômeno físico. Se você botar a sua bobina, né, pode-se dizer que talvez até 1824, mas o primeiro a fazer uma demonstração disso, esse Walter Bailey, 1879, que ele, na verdade ele não tinha exatamente um campo girante, mas ele tinha uma sequência de chaves que ele saía ligando e desligando e fazia com que o seu campo mudasse de posição, e com espira no meio desse campo ele demonstrava que você tinha um torque que poderia fazer num determinado sentido, certo? A primeira demonstração mesmo foi o Galileu Ferrari em 1885. O cientista, um engenheiro italiano, já vimos ele quando falando de campo girante, e isso aqui depois gerou também por desenvolvimento em paralelo também. Nikola Tesla em 1887 fez uma versão bifásica também, né? Então isso aqui fez um campo girante trifásico, um rotor trifásico. Nikola Tesla fez um campo bifásico, né? Nikola Tesla depois ainda avançou mais aqui em 1858. Ele fez, né, patenteou nos Estados Unidos esse motor, mais outros dois tipos de motores, né, de corrente alternada, né? O que a gente já viu, motor síncrono, esse de indução, baseado nessas bobinas fechadas dentro de um campo girante, e também baseado também na ideia do campo girante, o motor de relutância, que a gente ainda vai ver, tá? Que é um motor síncrono, mas que ele não tem bobina, não tem nada, trabalha pela relutância, né? E em 1889, então, Mikhail de Oliva Dobrovolsky, né, desenvolveu o chamado rotor de gaiola,
né, que é o modo mais comum de você ter motores de indução hoje em dia, certo? Então, desenvolvido desde 1889, né, que é a maneira mais fácil de você fabricar um motor de indução. Isso é o mais comum, né? E aí, aqui tem uma imagem, né, de uma reconstrução, na verdade, certo? Mas é o mesmo sistema feito por Tesla. Então aqui no modelo Museu Tesla, né? Então você tem o sistema, o primeiro motor aqui, então o estator, com as bobinas que geram campo girante, bifásico, né? Dois polos, né? Então aqui e aqui, aí variando a tensão alternada dessas bobinas gera o campo girante, e aqui o rotor com os vários fios fazendo as várias bobinas, né? Não sai daqui e fecha do outro lado, né? Fazendo as várias bobinas em curto aí do sistema de Tesla, né? E o motor de gaiola, né? Uma gaiola de esquilo, certo? Então ele não usa bobinas em si para fazer aquilo ali, certo? Aí você usa uma estrutura com, né, os condutores direto, como o enrolamento amortecedor. Você usa condutores retos aqui, né, em volta do material ferromagnético do rotor, vai passar o fluxo. Aí em chanfros aqui nesse material você coloca essas barras de condutor e, né, na ponta delas você dá um curto aqui nesse sistema, né? Então é que você tem, vai criar vários laços possíveis de corrente aqui, né? Então vai ter o laço de uma bobina de um condutor desse com o seguinte, um condutor desse com 2 para diante, um condutor desse com 3 para diante, e assim você vai ter várias possibilidades aí de laço de corrente, né? Todos eles vão ter o mesmo efeito de, à medida que o campo magnético variar aqui em volta disso daqui, né, vai induzir uma corrente aqui, uma tensão aqui. Como é condutor, isso vai gerar uma corrente, vai gerar um outro campo que vai interagir com um campo girante, fazendo isso aqui girar. E nesse caso aqui, em máquinas médio porte ou grande porte, esse tipo de motor, aí o rotor ele é feito de lâminas aqui, né, justamente também para evitar a corrente de Foucault aí no rotor, né, aumentar a eficiência desse tipo de motor, né. E uma fabricação aqui de menor porte, certo? Então esse daqui, os condutores eles são feitos aqui de alumínio. Então isso aqui na verdade você pega o ferro, faz o rotor, o núcleo do rotor aqui de ferro, abre esses cortes aqui nele, né, aí tipicamente a ferramenta fazendo corte ao longo assim, e aí você molda o alumínio já em volta do rotor de uma vez só, né? Então você molda o alumínio para ele fazer esse circuito aqui já em volta do seu rotor. Normalmente você bota um rotor de alta resistência elétrica, né, uma ferrite, alguma coisa assim, para uma máquina de pequeno porte, não é esse, um motor pequenininho, né? E aí ele já sai o rotor todo pronto, né? Normalmente ele tem esse ângulo, essa angulaçãozinha aqui, então isso aqui não é reto, né? Tem uma angulaçãozinha aqui, que aqui aparece também. Quando é com a bobina você também tem essa estrutura, né? Isso aqui é para que quando isso for passando pelos polos, a variação, né? Então imagine que o seu polo está gerando no estator, ele é reto. À medida que isso aqui for girando, esse polo reto passando aqui por cima, esse polo reto passando aqui por cima, ele vai gerando uma variação do fluxo mais contínua, que se você tivesse essa linha aqui reta, ele daria um degrau nessa passagem, certo? Então essa angulação é para diminuir o degrau dessa variação do fluxo e deixar o torque mais contínuo, menos quebrado, né?
É isso a razão disso aqui ser angulado. Não? É um detalhe de segunda ordem, não influencia tanto na explicação do comportamento dele, não. E aí um fator interessante quando a gente coloca o motor de indução é que é o seguinte: para ele funcionar, você precisa ter um movimento do rotor em relação ao do campo girante, certo? Não é um motor síncrono, de jeito nenhum. Ele vai ter uma velocidade de rotação um pouco abaixo, no funcionamento normal, um pouco abaixo da velocidade do campo girante, né? Que é o chamado escorregamento. Esqueci de botar o título aqui. Chamado escorregamento do rotor, certo? Então a velocidade mecânica do rotor, Nm, é 1 menos S, então S é o fator de escorregamento, vezes a velocidade síncrona, ou seja, a velocidade do campo girante. Ou seja, o escorregamento é o quanto a velocidade de rotação está abaixo da velocidade síncrona de modo proporcional, né? Se S varia de 0 a 1. Um escorregamento de 1 significa, isso aqui fica 0, meu rotor está parado. Um escorregamento de 0 significa a velocidade do rotor é igual à velocidade síncrona, ou seja, ele não está escorregando, ele está na mesma velocidade síncrona. Um escorregamento de 0, ele está escorregando totalmente, ele está parado, seria essa a ideia. E a gente também define a velocidade de escorregamento, não, com a diferença da velocidade síncrona e a velocidade mecânica, certo? Então a velocidade de escorregamento, outra forma de escrever isso aqui, é justamente o S vezes o N5. Né? E aí, em função desse escorregamento, a gente consegue analisar melhor aí o funcionamento do motor. Né? Então aqui eu preparei uma simulação motor de indução, onde ele está aqui o estator gerando o campo girante, então está aqui as bobinas do estator gerando o campo girante aqui. Esse aqui está girando na velocidade síncrona e o rotor está variando a velocidade, vai depender do escorregamento. Se o escorregamento for 0, o meu rotor está na mesma velocidade do campo girante. Se o escorregamento for 1, meu rotor está parado, certo? Com o rotor parado, né, escorregamento 1 seria a situação de partida no motor, então meu campo magnético está passando aqui por dentro das meus bobinas, dos meus laços de corrente do meu rotor, induzindo tensão, induzindo corrente, então eu vou gerar um torque aqui que vai fazer com que ele acelere. À medida que ele vai acelerando, o meu escorregamento vai baixando aqui, certo? Então a minha velocidade, né, do meu rotor, ela vai ser basicamente o 1 menos S, a velocidade síncrona, né? Se o meu S for 1, minha velocidade é 0. Se o meu S for 0, minha velocidade é 1, é mesmo igual à velocidade síncrona, certo? E eu vou ter esse comportamento aqui do escorregamento com a velocidade, né? Quando eu estou no escorregamento 0, se eu parar aqui o meu rotor, ver isso aqui do ponto de vista do meu rotor, né, o meu campo magnético não está girando em torno do meu rotor. Né? Então não tenho porquê ter tensão, não tenho porquê ter corrente, não tenho porquê ter torque. À medida que eu vou aumentando meu escorregamento, eu vou aumentando meu torque. Né? Então, isso aqui não é linear, tem uma razão aqui do C do torque, certo? Então aqui com a velocidade 1, minha potência gerada é 0, porque eu não tenho torque. Certo? Então tipicamente a máquina não vai funcionar nessa situação. Não tem porquê ela estar rodando na velocidade síncrona, já que ela não está gerando torque, é um motor. Ele tem que vencer um torque mesmo que seja do enrolamento, do acoplamento dele no eixo.
né? Então, à medida que o meu escorregamento vai aumentando, aí eu tenho um défi dt por conta do meu campo girante, mas veja que o meu campo girante em relação ao rotor, ele está indo na velocidade aqui ômega-s ou ns, né? Depende do ômega seria radiano por segundo, n seria rpm simplesmente, certo? Daí nessa velocidade eu vou ter uma tensão. Aí, num primeiro momento, quanto maior o meu escorregamento, maior essa velocidade, maior a tensão induzida, maior o meu torque. Então, à medida que eu vou aumentando no escorregamento, eu vou aumentando o meu torque. Até à medida que eu vou aumentando o meu escorregamento, eu vou diminuindo minha velocidade, certo? Chego num ponto aqui que eu estou com a velocidade ainda relativamente alta, meu torque próximo do máximo, eu chego na potência máxima de funcionamento. Aqui está ocorrendo aqui para escorregamento de 17% nessa simulação, certo? No estator girado, eu tenho meu rotor girando um pouco abaixo da velocidade do meu campo girante. Do ponto de vista do meu rotor, o campo girante está ainda aqui numa velocidade ainda relativamente pequena. Quando eu aumento o escorregamento, eu chego num ponto máximo do meu torque. Depois, por outros efeitos, o torque ainda tem uma certa queda, mas a minha velocidade de todo modo vai caindo o tempo todo. O meu torque tende a estabilizar, o escorregamento vai aumentando. Quando ele chega em 1, minha velocidade é zero, minha potência é zero também, certo? Então é uma máquina que ela tem essa característica aqui. A minha potência, ela tem uma curva. Isso aqui depois a gente analisa com mais calma, né? Minha potência tem uma curva dessa forma daqui. Na verdade, é em função do S, né? Se a gente botar aqui em função do S, a gente pode analisar aqui, escorregamento zero, minha potência cresce rapidamente, depois ela vai diminuindo e cai para zero, né? Mas ela diminui mais lentamente, então minha potência faz isso aqui. E cai para zero também, tanto que o escorregamento 1, motor parado, quanto o escorregamento 0, motor na velocidade síncrona. Aqui é zero porque eu não tenho torque. E o meu torque, isso aqui a gente ainda vai analisar porque o torque tem esse funcionamento. Ele começa, a princípio, o escorregamento aumentando, o meu torque vai aumentando. Chega no valor máximo, aí ele começa a cair e meio que estabiliza num patamar. Não chega a estabilizar não, mas ele dá uma diminuída aí em um determinado patamar. Então meu torque tem uma curva em função do S dessa forma. Começa com S0, tem um torque zero, ele sobe aqui rapidamente, não chega a estabilizar totalmente, mas tem essa curva aqui em função do S. Lembrando que o S aqui é justamente o inverso da minha velocidade de rotação mecânica, né? A velocidade do rotor, né? Aqui, desse funcionamento aqui, certo? Então essa é a ideia básica do funcionamento do rotor. Por que essas curvas daqui? Como é que a gente calcula isso? É isso aí, a gente vê no próximo momento. A gente levanta o circuito equivalente do motor de indução para a gente analisar em função do circuito equivalente e chegar nesses elementos daqui. É isso.